Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. E eu quero agradecer ao meu irmão Adilson Ramos, da cidade de Silva Jardim, que me enviou aqui um vídeo que ele achou lá no TikTok. Irmão, TikTok tem um monte de teólogo agora, né? Um monte de gente falando da Bíblia, falando um monte de coisa fora da Bíblia e eles acham que estão lá falando assim, sabe? De uma forma a ensinar e, na verdade, estão atrapalhando muita gente a chegar ao conhecimento da verdade. Vamos dar uma olhadinha no confere daquilo que o nosso irmão Adilson Ramos, de Silva Jardim, nos enviou? Confere comigo aí. Eu e você não somos pecadores, como afirma o sistema religioso capitalista. Nós não somos pecadores. A palavra pecado significa transgressão à lei. Que lei? A de Moisés. O que é transgressão? É você infringir a lei. Nós, gentios, eu e você, não estamos debaixo de lei de Moisés. Nunca tivemos. Assim mesmo ela já acabou lá pro povo de Israel, que nós somos gentios. Já teve lá uma época lá, que teve lá na época do judeu. Mas Cristo já aniquilou isso tudo na cruz. Então nós não somos pecador. Nós não somos pecador. Nós podemos ser safado, pilantra, mau caráter, mal pagador, interesseiro. Nós podemos ser tudo isso. Inclusive eu sou um montão dessas coisas aí. Entendeu? Mas pecador não, pô. Pecador é só lá pro judeu, gente da cruz. Entendeu? Show? Você pode ser pilantra, mal pagador, mas pecador... Rapaz, não, nós não estamos debaixo da lei do Moisés. Quem disse que a lei é do Moisés? A lei sempre foi do Senhor. O problema é a expressão que às vezes a gente não consegue discernir, que o Moisés era uma autoridade que representava o próprio Deus. Então nós chamávamos de lei de Moisés, mas que na verdade sempre foi a lei do Senhor. E aí, porque não estamos debaixo da lei, somos filhos da graça, aí esse cara vive na desgraceira toda que vive, e aí o cara quer fazer uma pergunta para ele aí, acredito que você também. Romanos capítulo de número 3, versículo de número 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Irmão, nem a criança que está nascendo hoje deixa de ser pecadora. A criança que estiver nascendo hoje, ou nasceu hoje, esse vídeo vai ao ar às 18 horas. Se a criança nasceu na parte da manhã ou na parte da tarde, ou vai nascer na parte da noite, a criança que está nascendo ou que já nasceu, já nasce pecadora. É uma herança de Adão, que nós não queremos, mas ganhamos. 1 de João, falando de Bíblia, 1 de João, capítulo de número 1. Se dissermos que não temos pecado, versículo 8, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se dissermos que não pecamos ou não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. E aí, meu irmão, o que a gente faz com isso aqui? Já pensou? O outro lá falando, não, porque, né, a gente não é pecador. Quem disse que a gente não? A gente é pecador, miserável, entendeu? A gente precisa da graça de Deus, reconhecer o sacrifício da cruz. A gente precisa entender que sem Jesus a vida não é vida, que a vida só é vida com Jesus e que nós temos que confessar os nossos pecados. Versículo de número 9 da primeira carta de João, no capítulo de número 1. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Versículo de número 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se eu digo que não tenho pecado, eu já sou mentiroso. E quem é o pai da mentira? O diabo. E quem mente é o quê? Filho do diabo. Dizer que não tem pecado, gente, e eu vou dizer para você, isso não é uma doutrina nova não, tá? Porque tem gente aí disseminando a ideia dos universalistas
que acreditam que no final até o diabo vai ter direito de voltar a morar no céu. Esses dias alguém estava pregando na internet e disse que o filho pródigo de Lucas 15, narrado na tríplice parábola, não era uma figura de linguagem, sim o diabo, que era o filho pródigo, e que o pai estava o esperando em casa, na eternidade, e que de fato, de verdade, segundo esse pregador, nas suas ideias, que ele vai ser humilhado no chiqueiro de Deus, que é o inferno, para depois voltar para o céu. Eu falei, meu Deus, que interpretação, que palavra. Aí, por conta desses camaradas aí, a internet está cheia de confusão. Aí chega a galerinha que não frequenta a escola bíblica, acredita e vem contar essas causas, esses contos na igreja, querendo perturbar o professor da escola bíblica dominical. E, irmão, de boa, a gente tem que ter maior paciência para ensinar. Porque essa galerinha adora ouvir a galerinha da internet e acaba por acreditar em tudo que eles falam lá. Não conferem na Bíblia. Como é que eu vou dizer para alguém que eu não tenho pecado, que eu não sou pecador? Se a Bíblia vai nos informar que se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Versículo 10, da 1 de João, no capítulo 1. E se dissermos que não temos pecado ou que não pecamos, fazemos-nos mentiroso e a sua palavra não está em nós. E aí? A gente peca, irmão, até no pensamento. A gente não, se tem uma coisa que a gente não controla, são os nossos pensamentos. Já dizia Lutero, o pássaro pode até voar, ele só não pode fazer ninho. Ou seja, na figura do pecado, ele pode até passar pela sua cabeça. Ele não pode encontrar a guarida. Não pode encontrar um lugar seguro para pousar e fazer o seu ninho. Porque uma vez que ele está ali, pousado, já era. Você não vai querer Deus. E por si só o homem não quer Deus. O homem não busca Deus. E aí, o que a gente faz? Quero saber a sua opinião. Coloque o seu comentário aqui, compartilha com alguém esse vídeo. Muito obrigado, meu irmão Adilson. Beijão no seu coração. Aos meus irmãos lá de Silva Jardim, interior do Rio de Janeiro. E daqui nós continuamos a proposta, falando de Bíblia. Você que quer ser um parceiro ou continuar sendo um parceiro para deixar esse programa no ar por mais dias, por mais tempo, doando uma oferta, tem o QR Code na tela, tem o doarparafb@gmail.com. Você escolhe a forma aí, deixa Deus te usar.